Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia aos queridos casais. Hoje estaremos meditando em 1 Pedro 3, versículos de 1 a 6. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. O título do nosso devocional hoje é Deus Trabalhando. Vamos imaginar que um marido chegue em casa faminto, cansado, aborrecido com o chefe e diga para a esposa: Querida, vamos mudar para Manaus? Vou ser motorista de caminhão lá. Se a esposa for esperta, ela vai deixá-lo falar e ouvi-lo. Após servir o jantar e aquela sobremesa que ele tanto gosta, quando os filhos já estiverem na cama e os dois sentados na sala ouvindo uma música suave, talvez seja o momento adequado para falar sobre o assunto. Vamos nos lembrar que submissão é uma questão de inteligência. A esposa pode começar perguntando: Querido, você já parou para pensar que os nossos filhos estão na escola aqui na cidade e que pertencemos a uma boa igreja? Se mudarmos para Manaus, o que vamos fazer com nossa casa? Será que você vai encontrar serviço como motorista de caminhão lá? Essas perguntas darão a ele oportunidade de falar o que pensa e também ponderar um pouco mais sobre o assunto. Pode ser que o ajude a mudar de ideia, mas também pode ser que não. Suponhamos que após a esposa ter apresentado com a atitude correta o seu ponto de vista, sendo clara e objetiva, positiva quanto a mostrar que não concorda com o marido, ele diga o seguinte: já pensei em tudo isso, está decidido. Nós vamos para Manaus. Não vamos mais falar sobre esse assunto. Muito bem, nessa hora, como uma mulher submissa deve reagir? Então vamos para Manaus. Você sabe qual é minha opinião sobre isso. No entanto, vou acatar sua decisão porque quero ser submissa. Ela sabe que Deus vai trabalhar na situação e a vida prossegue. Chegando em Manaus, as coisas começam a ir mal. Os filhos não se integram bem na escola, não se adaptam na igreja. Venderam a casa por um valor muito baixo, a mudança foi muito cara, o marido não encontrou o sonhado emprego. A esposa deve procurar não falar. Não disse para você? Olha onde estamos agora. Ela sabe que justamente na depressão em que o marido se encontra é que Deus pode atingir o coração dele. Esse é um assunto muito interessante, porque assim como a Bíblia fala sobre a mulher ter uma atitude coerente para com o seu marido, tenho que admitir que também nós, maridos, precisamos ter uma atitude coerente para com a nossa esposa, né? É por isso que a Bíblia, lá em Efésios capítulo 5, verso 21, diz que sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E é interessante porque quando a gente vai para Gênesis capítulo 21, essa mesma Sara, que é o exemplo para todas as mulheres de uma mulher que foi submissa ao Senhor, respeitando seu marido, Deus diz a Abraão que atendesse a voz da sua esposa. E aqui eu gostaria de mostrar o outro lado da moeda para os maridos. Olha, Deus quer usar as nossas esposas para nos levar em direção à vontade dele. Mas muitas vezes o nosso coração duro,
orgulhoso, muitas vezes até machista, faz com que a gente endureça a coisa e diga, não, quem manda aqui sou eu. Né? E muitas vezes Deus está usando nossa esposa para fazer a vontade dele. É o caso ali no capítulo 21 de Gênesis, quando Sara diz, olha, manda embora essa serva com o filho dela, porque eles não vão ser herdeiros com meu filho, não. Aquilo era complicado para Abraão, porque até era algo contra a lei. Mas Deus diz, olha, Sara está correta, atende a voz dela, porque ela está indo de acordo com a minha palavra, porque realmente é por Isaque que será abençoada a tua descendência. Então, Deus quer usar nossas esposas para nos ajudar a fazer a vontade dele. E aqui eu quero dar 2 exemplos de como eu tenho aprendido isso ao longo dos anos. Não quero dizer aqui para os maridos que eu sou aquele cara que realmente sabe compreender a esposa. Eu estou lutando e orando para essa parte aí também. Eu espero que antes do arrebatamento eu tenha aprendido, né? Tenha amadurecido completamente nessa parte. Mas houve uma vez na nossa caminhada juntos que tinha um produto que eu queria comprar, né? Ele estava muito barato e tal, e eu resolvi comprar 2. Um era para nós e outro para vender. Tava tudo esquematizado na minha cabeça, a gente ia sair ganhando, né? E a Melanie, como uma pessoa sensata, disse, olha, a gente vai ficar com o produto, é arriscado a gente não conseguir vender e aí a gente vai ficar com o dinheiro parado ou com prejuízo. Para resumir a história, isso deu problema mesmo, porque além de demorar a vender, demoramos a receber o dinheiro e foi uma boa dor de cabeça. Então esse foi um dos primeiros aprendizados a eu ouvir os conselhos da minha esposa. Segundo, isso foi muito interessante porque houve uma vez novamente por produtos, compras, né, tecnológicas, nós fomos à Bolívia, compramos alguns produtos e na hora de declarar, naquele tempo não era, você tinha que parar e declarar. O que acontece é que ali o auditor fiscal, ele simplesmente embargou a nossa mercadoria. E tinha algumas coisas ali que não eram nossas, era da minha cunhada. E pela lei você não pode trazer nada, comprar nada em nome de alguém. Você pode comprar para dar de presente, mas comprar para alguém, isso pela lei não é permitido, né? Mas na realidade aquilo tinha sido até uma confusão, porque tinha sido colocado o produto no nosso nome, mas pertencia à minha cunhada que estava conosco na viagem. Tá. Quando chegou a hora de fazer a impugnação do ato do auditor fiscal, a minha tendência foi dizer que o produto era nosso e tal, e tal, e tal. Mas ela disse, só que isso é mentira, isso não é verdade. Eu digo, mas se nós falarmos que não é nosso, vamos perder a mercadoria. Né? Ela disse que nós percamos, mas nós não podemos deixar de dizer a verdade. Com muita relutância, né, eu resolvi escrever no ato de impugnação que o produto não era nosso, que tinha sido engano, que o vendedor tinha colocado na mesma nota, mas o produto não era nosso, pertencia à minha cunhada. Né? E por isso eu já tinha dado por perda todos os produtos. Para minha surpresa, quando saiu a avaliação do ato de impugnação, a apreciação, o auditor fiscal que avaliou a situação, que foi o juiz da situação, um outro, né? Ele então ele deferiu o nosso pedido e devolveu toda a mercadoria. Deus honrou a fidelidade da minha esposa. Então é assim que a gente vai aprendendo. Nós homens precisamos aprender a ouvir a nossa esposa, principalmente quando ela está nos levando em direção ao Calvário, em direção à palavra de Deus. Muitas vezes ela já viu que o caminho que nós estamos tomando não é o caminho que Deus quer. Não é o caminho que está de acordo com a palavra de Deus. E o que ela está nos fazendo é nos alertando e nos ajudando a ficar no caminho certo. Pense nisso. Se você for uma mulher dominante, agressiva, respondona, seu marido sempre terá razão para desobedecer o Senhor. Mas quando você é submissa, mansa, você está dando a Deus uma oportunidade de trabalhar diretamente no coração do seu marido. Nós, maridos, precisamos também orar e pedir compreensão e entendimento e também, muitas vezes, uma boa percepção quando nossa esposa está sendo usada por Deus para evitar que nós pequemos contra Ele. Que o Senhor nos guarde
no seu grande e infinito amor.